No vídeo de hoje eu vou te mostrar o melhor gerenciador de Docker que eu vi até o momento. Ele é muito útil para você que gerencia Docker no seu Home Lab, para você que tem um produto em produção e gerencia ele através do Docker, seja ele micro SaaS, SaaS, ou até para você mesmo que está querendo sair do terminal e está querendo interface web. Já temos vídeo aqui testando o Portainer, já temos vídeo testando o Dockage, mas nenhum deles tem as funcionalidades que a gente encontrou aqui no Arcane. Aqui no site dele, e a gente já vai mostrar como fazer a instalação, ele é bem intuitivo, a documentação dele é bem rica, como você pode ver aqui, ó, todas as funcionalidades dele que a gente vai passar já depois da instalação é feita por aqui, ó. Controle de imagem, controle de swarm, caso você tenha colocado múltiplas instalações. Para o nosso cenário, a gente vai fazer a instalação numa VM na Magalu Cloud. E você pode fazer a instalação no seu Home Lab. Eu poderia inclusive fazer a instalação no nosso Proxmox. E como o último vídeo já foi fazer a instalação no Proxmox, para fazer uma instalação diferente, eu vou utilizar uma VM na nuvem. Vou utilizar a VM da Magalu Cloud, que é bem simples de fazer a instalação. Vamos lá? Vou fazer a instalação via tela mesmo, poderia utilizar o CLI ou o Terraform. Caso você queira ver as duas formas, deixa aqui que a gente pode fazer um vídeo focado nisso. Então vamos aqui via tela, criação de VM, vou selecionar aqui a primeira região mesmo, vamos selecionar um Ubuntu, deixa eu só ver se a gente tem aqui alguma coisa já com dock, porque o único requisito que a gente tem para instalar o Arcane é que ele tem um dock. Senão a gente vai instalar o Ubuntu padrão aqui mesmo e a gente vai instalar o dock na sequência. Vou selecionar somente 2 núcleos e 2 GB de RAM. E como você saber qual o valor ideal para você? O Arcane, ele é basicamente um interfaceamento para o Docker. Então você pode usar como medida o que você quer colocar naquele Docker. Se você quer colocar diversos serviços pesados, basta você somar todos os recursos isolados e você vai ter mais ou menos uma noção de quanto você precisa ter de memória RAM e CPU. Para o nosso caso, a gente vai fazer apenas instalações leves, então 2.2 é mais do que suficiente. E vai ser isso que a gente vai seguir aqui, ó, 2210. É uma VM de 60 GB de R$ 60 aqui, como você pode estar vendo na Magalu Cloud. Vamos seguir ela aqui. Não vou querer IPv4, porque a gente vai fazer a comunicação apenas por IPv6, utilizando um túnel da Cloudflare. Vou criar uma chave somente para esse vídeo. Vamos ver como que ele recomenda fazer a criação da chave. Ok, vamos abrir aqui o terminal. Criar minha chave chamada vídeo mesmo. Ok, vamos pegar aqui a chave pública, vamos colar ela aqui, eu vou chamar ela de vídeo. A identificação eu vou colocar ela de Arcane Home Lab, mas não vou chamar aqui de Arcana SaaS, para você que quer subir um SaaS aí, quer utilizar isso aqui como painel de administração. Ok, sem acesso ao IPv4. Não criei nenhum tipo de rotear. Vamos aguardar a criação, não criei nenhum tipo de regra, então ele vai pegar a regra padrão ali da Magalu. Vamos esperar a criação. Enquanto isso, já vamos abrir aqui o Docker que a gente precisa fazer, então Docker install Ubuntu, e vamos pegar a documentação oficial do próprio Docker, é só seguir aqui o passo a passo, é bem fácil. Vamos explicar então um pouco da arquitetura. Como é que funciona? Imagina que você tem o seu ambiente instalado, esse ambiente ele, seja ele VM, desktop, enfim, você vai ter dentro dele instalado o Docker. Docker, Podman, ele também é compatível. Dentro desse dock, o que a gente tem? A gente tem a nossa API. Então vamos colocar aqui. E é nesse momento que o Arcane vai se comunicar. Por quê? Eu tenho o Docker aqui e eu tenho aqui o terminal. Você pode ir lá, Docker PS, você está utilizando via terminal, você está se comunicando com a API que está interfaceando ali o Docker. Você também tem ali o Arcane, tem o Portainer, entre outras coisas. E o Arcane ele tem duas formas de se comunicar. Ele pode se comunicar tanto por socket, quanto pela forma que ele considera mais recomendada, que é um proxy. A gente vai mostrar daqui a pouco como fazer a instalação via proxy. E são essa forma que a gente tem de comunicação via Docker. Não muda muito de acordo, a gente já mostrou um vídeo como fazer via Portainer, como fazer via Docker, e hoje a gente vai mostrar o Arcane para vocês. Demorou bastante, não sei o que aconteceu, se você reparar aqui até mudei de região, porque na região sudeste aqui eu tentei fazer uma instalação, uma criação de uma máquina e não deu certo, deu erro ao criar instância de network. Tentei uma outra aqui que ainda não finalizou, talvez alguma instabilidade ali no sudoeste, então fui ali no nordeste, criei. E estamos aqui com a nossa terceira tentativa de máquina, vamos seguir a partir dela. Vamos aqui copiar o IPv6 e vamos fazer a comunicação através dele. Vamos voltar ali para o terminal? Então vamos deixar aqui o terminal um pouquinho maior para facilitar a nossa visão. Vamos limpar ele aqui. Então vamos fazer um SSH Ubuntu, @, vamos colocar aqui o nosso, vamos esperar a comunicação.
Deixa eu só verificar então se a rede está configurada. Se a gente tem alguma permissão aqui, 22. Ah, IPv4 apenas qualquer, deixa eu ver. Vamos colocar uma regra aqui. Pode ser 22, a direção entrada, IPv6, pode ser qualquer um por enquanto. Vamos colocar aqui acesso, não estou gritando, acesso SSH. Ok. Poderia restringir somente meu IP, mas como essa máquina é temporária, eu vou acabar liberando para todo mundo. Acho que essa era a restrição. Deixa eu ver. Não tem nenhuma regra, tem sim. Tem uma regra de saída aqui. IPv6 e IPv6. Vamos continuar aqui. Só demorou bastante. Não passei a chave, então vamos passar a chave aqui, que é a chave vídeo. Conectado. Então agora vamos seguir o tutorial. Ele é bem simples, a gente não tem instalação nenhuma anterior a isso. Vamos fazer apenas o tutorial. A gente não tem instalação de Docker ali, então a gente vai apenas fazer o tutorial básico dele, que é basicamente copiar isso daqui. Vamos colar. No final a gente já vai copiar isso daqui. Vamos aguardar um pouquinho. Ok, vamos seguir com a instalação. Instalar agora os pacotes, sim, e já imaginando que vai dar um sucesso ali, vamos aqui para a parte mais importante, que é o pose install. Vamos deixar o primeiro comando já copiado. Esse comando é o que garante basicamente que você não precisa ficar colocando sudo nos seus comandos. Já está instalado, vamos apenas seguir aqui com o tutorial. Inclusive, se você quiser ver um vídeo mais completo sobre isso, a gente tem um vídeo ali, tanto que a gente fala sobre comandos SSH, tem um artigo também, como fazer a própria instalação do Docker. É bem interessante. Recomendo, acesse nosso blog code.com.br para esse e outros artigos. Já dá um docker ts é o suficiente. Ele tem aqui esse maisinho aqui, que é o Olá Mundo do Docker. Vamos verificar se a gente está com a nossa conectividade pronta com a rede. Então, vamos tentar descobrir o nosso IP. Então, myip.codetools dev, certinho. Eu estou com IPv6, eu não estou com IPv4 nessa instalação. É IPv4 público, então vamos seguir dessa forma. Então, voltando aqui na documentação do Arcane, a gente tem duas formas de fazer essa instalação. A primeira é somente copiando esse Docker Compose, e a segunda é utilizando o gerenciador de Compose. Vamos seguir nele porque ele tem um passo a passo bem interessante. Vamos fazer o setup. Vou colocar que eu quero que ele seja instalado no code. Vou botar um nome mais interessante aqui. Arcane-SAS. codingloop.com.br. Eu não vou instalar através dessa porta mesmo. Eu vou ter um certificado. Não, eu vou tirar essa porta aqui. Ok, ele é a porta que ele vai rodar, Arcane. O usuário vai ser esse daí mesmo. No caso aqui, a gente vai colocar ele na Cloudflare para poder ter o certificado. A gente vai acessar o Docker através desse aqui, através do socket. Não temos nenhum projeto, mas a gente pode até colocar aqui que poderia ser opt code in loop projects. O que ele está falando aqui? Se você tiver projeto de armazenado, ele vai conseguir importar os projetos através desse path, ele vai fazer o mapeamento. Vamos voltar aqui, o runtime, o log pode ser info mesmo, o log de debug dele. Security que vou deixar para ele autogerar. Database eu vou pedir que sim, ele gere, por favor, um acesso remoto. Para banco de dados, ele tem duas opções. Eu vou, em vez de usar SQLite, eu vou usar um Postgres, então vou colocar aqui a marcaçãozinha. Vou simplesmente só gerar uma chave aqui para ele, para banco de dados, certo? Colei aqui a minha senha. Não vou gerar. Não quero salvar também. Já temos aqui o nosso Composer. Vamos então na raiz mesmo. Vou colocar um nano composer.yaml. Eu falei Composer, mas escrevi Docker, então nano composer.yaml. Vamos colar o nosso serviço. E vamos voltar aqui a uma parte importante da documentação, que é o que? Quando você vem aqui na parte de instalação, ele te dá duas dicas importantes, antes mesmo de você fazer o install, que é a primeira é o projeto, legal, a gente já fez. E ele também pede dois caminhos opcionais. O primeiro, se você quer buildar os projetos sempre no local, e vai ser isso que a gente vai querer. Deixa eu pegar aqui, que é o builds. E o terceiro, que é onde você fazer o backup. Caso você queira fazer um backup, alguma estratégia de backup dele, que esse é inclusive um dos diferenciais, é a parte de backup. Então vamos colocar aqui, ó. A gente vai ter tanto a parte de backup, deixa eu ver se já veio aqui. Copiei a primeira parte de build, vou colocar aqui o volume, quanto a parte já vou até já colocar aqui, de backup. No comando eu vou colocar os dois da mesma forma, então vamos colocar aqui opt. Com isso eu vou apenas acessar o Cloudflare, só para a gente finalizar a nossa ponta a ponta ali, vou procurar o meu domínio.com.br, vamos fazer então apenas a inserção de um registro teste. Normalmente eu utilizo a Terraform para fazer a gestão desse painel, e para não deixar o vídeo muito complexo, introduzindo o Terraform aqui, a gente vai fazer via Terra mesmo. Vamos colocar aqui o nosso IPv6, certo? Ele vai ser proxiado para ali. Vou então fechar e vou fazer o nosso Docker Compose
up, -d. Padrãozinho. Opa, só escrever certo que funciona. Agora que a gente já registrou nosso DNS, a gente precisa voltar ali na Magalu e fazer. Esse não seria o cenário caso você estivesse utilizando o que a gente colocou nesse vídeo, que é Cloudflare Tunnel, onde você poderia simplesmente fazer um tunelamento e acessar sem fazer liberação. Como não é o foco desse vídeo, a gente vai ter que fazer a liberação do firewall. Se você quiser um vídeo mostrando mais sobre Cloudflare Tunnel, deixa aqui nos comentários. Senão, vamos aqui para a parte de Security Group. Ele está pegando o grupo de segurança padrão. A gente sabe que do Arcane que ele roda na porta 5432, então vamos liberar ela. Vamos só confirmar a porta, você pode ver que é essa daqui, já copiei. Protocolo, porta final, IPv6, qualquer um, liberação Arcane. Vamos fazer um teste. Agora que a gente já tem o nosso DNS, HTTP5, vamos copiar aqui a porta que a gente acabou de liberar. Vamos validar se essa comunicação já está valendo aqui dentro da própria VM, então curl simples. Vamos tentar fazer um acesso também via IP, só para verificar se teve alguma coisa. Então HTTPS, dois pontos, vamos colocar aqui. Opa, dois pontos não. Aqui foi. Tá, eu só errei o protocolo. Vamos fazer então a instalação. Se a gente volta ali para o Get Arcane, na parte de install, a gente vai ter aqui o usuário. Eu não entendi muito bem porque via DNS não funcionou, depois a gente vê ali. Vamos fazer aqui o nosso primeiro acesso. E no primeiro acesso a gente tem que mudar a senha. Por hora, vamos ver se ele vai deixar aqui eu botar o nosso mesmo... Ok. E essa é a página de boas-vindas do Arcane. Aqui você pode ter os seus projetos Git, bem interessante. Você pode configurar este e outros ambientes, caso, lembra que eu comentei que você conseguiria colocar mais de um Docker nele, ou seja, fazer um swarm de Docker. Então seria nesse momento, personalização, configurar templates e afins. Eu não vou entrar no detalhe disso, a parte de template é bem interessante, porque ele também tem uma lojinha, igual ao Portainer. Então vamos configurar aqui os principais recursos e vamos comentar um por um. Vamos adicionar aqui a loja, em vez de copiar ela, e pronto. Agora a gente já tem os modelos aqui, a gente pode inclusive fazer a instalação de alguns. Vamos fazer a instalação desse aqui, vamos criar um novo projeto a partir dele. Esse é o nosso primeiro projeto. Está criado, ele cria, vamos aqui botar o para cima, que seria o iniciar o projeto. Já vamos iniciar aqui e vamos avançar aqui pelas outras coisas. Vamos pegar aqui um projeto da internet, este daqui, que já sugeriu. Eu sei que ele tem um site, então a gente pode utilizar a parte de o sync com Argo, como se fosse a gente utilizando o sync com Git. Então vou pegar o site aqui, esse site ele é público, vamos copiar aqui, usar o servidor Git, HTTP. Enquanto isso ele está instalando, e vamos aqui na parte de ambientes, vamos utilizar a sincronização via Git. Nesse caso você estaria colocando seus repositórios. Vamos adicionar um novo repositório, eu vou colocar aqui site, ele não tem nenhum tipo de autenticação, vamos adicionar, e vamos agora no ambiente, vamos fazer a instalação desse sync aqui, ó. Vamos adicionar uma sincronia, colocamos nosso site, ele tem um serviço, vamos colocar ele para rodar, tá running, podemos verificar aqui, ó, na central de atividades, que ele teve sucesso. Vamos pedir para mudar a senha, vamos botar uma senha aqui que ele sugeriu, tá? Não adianta pegar essa senha, eu já vou ter apagado a VM nesse momento, mas enfim, fica aí caso você queira tentar. O serviço já está baixo, a gente tem aqui a opção quem já configurou. Quando a gente vem aqui na configuração de Docker, ele está supondo que o nosso servidor é HTTP. Vamos copiar aqui e tirar aqui a barra para ele salvar aqui também. Vamos salvar. O que a gente vai ganhar com isso? Que agora quando a gente vem aqui na parte de projetos, a gente sabe que a gente já subiu um projeto e a gente consegue clicar aqui. Tá. Vamos, por hora, liberar também a 8080. Caso a gente estivesse utilizando Cloudflare Tunnel, não precisaria estar fazendo essa liberação. Como a gente não tem, a gente tem que liberar uma por uma. Vamos esperar propagar. Enquanto isso, vamos verificar então as funcionalidades. A gente já criou um projeto. Isso aqui é uma funcionalidade bem legal, porque olha aqui o que a gente pode fazer quando a gente tem um projeto. A gente consegue ver, obviamente, aqui a parte de configuração dele, o ambiente que tiver. A gente consegue fazer reinício, relançar, baixar, atualizar a imagem. Isso é bem interessante por si só, bem visual, como você pode verificar aqui. Eu posso reiniciar. Vamos ver se até já propagou 8080. Primeiro vamos verificar se eu liberei 8080 mesmo, 8080, tá? Ainda não. Vamos voltar aqui na parte de ambiente. A gente tem aqui personalização, onde a gente já tem aquelas nossas lojinhas que eu já mostrei. Os nossos registros. Nesse momento, caso você queira utilizar algum doc privado, seja porque você está subindo sua imagem do seu projeto e você não quer deixar público, você vai fazer aqui. Ou em outras palavras, seria os seus Docker login, digamos assim. Você vai colocar o seu URL do seu head, seu usuário e sua senha, e ele vai fazer a autenticação.
Como a gente utilizou duas imagens públicas, as duas já foram. Variáveis aqui vai ser nesse momento que você vai configurar suas variáveis. Chave secreta, valor secreto. E esse aqui é o quê? É um segredo. Aqui, ó, vai ficar oculto. E eu posso selecionar que isso aqui é somente para o meu ambiente Docker. Ou seja, a gente consegue criar algumas variáveis que a gente quer compartilhar entre os projetos, ou a gente quer deixar ela mais para um ambiente. E a gente pode criar aqui, ó. Isso também é uma informação bem legal, ó. Porque uma vez que a gente tem o valor secreto aqui, ó, tá vendo? Valor oculto. Você vai ter que criar de novo. É uma forma bem interessante. É para você começar a fazer a sua gestão de segredos, enfim, não deixar ela ali nos seus .env. Bem interessante. Aqui a gente já tem o nosso documento que a gente já cadastrou. Vamos dar uma olhada no site que a gente criou. Vamos na parte de ambiente, projetos. A gente já tem o nosso site que já deve estar rodando. Se eu não me engano, ele vai rodar na 3000. Vamos verificar. Eu não tinha mostrado essa página aqui, ó. Quando você clica aqui em serviço, essa é a parte bem mais interessante, que eu acho pessoalmente que ela é muito superior ao Portainer. Consumo de CPU, uso de memória, olha aqui utilizando número de processos, número de dados processados pela rede, né? Input e output de escrita de dados no disco, né? Além disso, a gente tem aqui o registro do container, terminal, caso a gente queira fazer aqui, ó, um ls, então bash, hash, enfim, o que você quiser fazer. Configurações adicionais, a rede dele aqui, e o mais legal da rede, nem tá aqui, você vai verificar ali daqui a pouco. Inspeção padrão, Docker Inspect, a parte mais legal da rede é a topologia da rede. Vamos dar uma olhada aqui. Todas as portas que você tem, se está publicada ou não. Não publicado, eu já sei que esse meu Docker ali, ó, ele não está público. Então vamos deixar para daqui a pouco, a gente volta já. E aqui a parte de topologia. Olha aqui, a gente já tem um Bento PDF rodando, a gente tem as portas padrões aqui do Docker, ou seja, bridge, host, e aqui embaixo a gente vai ter aqui os nossos dois containers que a gente já subiu. Vamos verificar aqui, dar um zoom aqui, fica bem legal para todo mundo. O site default aqui rodando, e aqui o Ubuntu default, aqui o banco de dados e afins, né? Aqui, como já fez a liberação daquela porta, então já tem aqui o nosso site, digamos assim, interativo. Esse aqui foi um dos sites que a gente fez a instalação pela própria loja. E no nosso caso aqui, desse site, ele não publicou. Vamos verificar o porquê. Aqui no próprio terminal, eu posso dar um ls. A imagem está aqui. Vamos olhar aqui no ambiente. Porque eu acho que esse Docker Compose, realmente ele não tem porte, tá vendo aqui, ó? Então tudo bem. A gente já testou com o Bento ali, então esse aqui seria só um teste complementar. Vamos para a parte mais legal que eu descobri, que eu vi até agora, que é a parte de segurança. Essa parte aqui, ó, a gente tem as nossas imagens, a gente consegue fazer o pull e atualização das imagens, e você consegue verificar aqui as vulnerabilidades das suas imagens. No caso aqui não tem nenhuma vulnerabilidade, vamos na parte de configuração e vamos configurar isso. Se eu venho aqui na parte de ambiente, eu posso vir aqui em 3 pontinhos, ver detalhes, e eu posso, para a parte de segurança, eu posso fazer algumas configurações, na parte de automação, na verdade. Vou configurar Auto Update, ou seja, toda vez que a nossa imagem tiver atualização, ele já vai fazer o Auto Update. Posso até executar aqui agora, nada aconteceu porque elas já estão atualizadas. Vou para a parte aqui do habilitar o Auto Health, vou habilitar aqui o Schedule de Prune, ou seja, para ele limpar as imagens aqui, e vamos habilitar aqui o vulnerabilidade de scan. Vamos salvar todos. Vamos rodar aqui de vulnerabilidades, ver se a gente já pega alguma vulnerabilidade. Isso é muito importante para você, especialmente quando você está rodando imagens que você quer que o público acesse, porque dessa forma ela pode ser facilmente explorada e você não quer nenhuma vulnerabilidade no seu host, né? Você não quer ser explorado de nenhuma forma. Então, vamos deixar ela aqui rodando. E vamos voltar aqui, ó. No nosso caso, a gente não utilizou a função de build. Você teria que ter um Docker Compose que precisa fazer Docker Build. No nosso caso, a gente não teve nenhum aqui. A gente pode depois até criar um vídeo só mostrando essa parte aqui, que ele é bem interessante. Mas vamos avançar aqui. Parte de atualização ainda não trouxe nada. Vamos esperar somente a rotina ali, ó. Pegar ali a parte das nossas imagens. Tá aqui, ó, verificando. Opa, cliquei fora sem querer. Tá ali verificando os updates das nossas imagens. Já até rodou. Então a gente pode vir aqui na parte de vulnerabilidade. E tá aqui, o nosso Postgres ele já tem uma vulnerabilidade, então você pode verificar aqui qual é a CVE que ele tem, que ele vai te mostrar para a CVE. Se tiver correção, recomendo que você faça, se não, é isso, né? E isso não é nem 10% da ferramenta. Como você pode ver aqui, ó, vou dar uma navegada mais rápida aqui, ó, tem a parte de autenticação, caso você queira colocar um SSO, um keykloak, alguma coisa na frente. Parte de geração de chave, caso você queira fazer gestão de projetos via outra ferramenta, configurar o Cloud Code para ele poder acessar e conseguir pegar algumas métricas, enfim.
N formas, você pode gerar aqui uma chave de API, selecionar o escopo dela e fazer a construção e uso. A parte de construção ali já estava local, ó, doc local ele poderia fazer. Diagnósticos, a gente tem aqui o diagnóstico do nosso sistema, que é verificar como que ele está rodando, ó, a alocação de memória, o uso da memória, como que está distribuído. Essa parte aqui é muito interessante também, o job que ele já finalizou, que eu tinha rodado ele ali mais cedo. Funcionalidades, no nosso caso aqui a gente está como admin, você poderia ter outros papéis aqui, inclusive criar alguns. Notificações também é bem interessante. Quando você quer receber notificação quando tem uma nova update, quando rodou um build, você pode configurar o Discord entre todos esses aqui, até o Telegram aqui no final. Aqui algumas configurações mais avançadas sobre usuários e timeout. Não vou entrar muito nesse detalhe aqui. Vou acessar o volume aqui também e verificar como a principal vantagem dele é esse explorado volume aqui, ó. A gente tem que esse volume está em uso, o local onde ele está instalado, e vamos fazer um backup dele. Esse é um volume do próprio Arcane, não tem nenhum backup, vamos fazer um backup aqui, ó. E essa é a parte interessante, que se a gente volta aqui, lembra que a gente tinha criado opt code in loop, eu tenho um backup. Então sim, acabei de fazer um backup do meu volume, ele já está aqui, você pode ver. Eu poderia ter uma estratégia de pegar essa pasta e enviar ele para um S3. Seria uma estratégia também interessante para você não ter esse backup somente nessa máquina. Caso essa máquina ela pegue fogo ou se delete ela sem querer, enfim, N motivos, você teria esse backup também externamente. E no nosso cenário aqui a gente já fez o backup. Muitas ferramentas de gerenciador de dock não faz isso, então já é um ponto ganho para o Arcane. Eu poderia fazer um backup aqui, olhando aqui, você já pode ver que já está ali backupeado. Ele é um pouquinho maior. E além disso tem outras ferramentas. Eu não explorei tudo, fiz apenas um overview. Você já conhecia o Arcane? Quer ver mais vídeos sobre o Arcane? Então esse é aquele momento que, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Deixe um comentário aqui, que eu estou bem ativo nos comentários. Nos vemos na próxima.